Olá pessoal, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. André Silva desembarca no Brasil e não esconde sentimento em acertar com o São Paulo. Depois de 4 jogos sem vencer, o São Paulo finalmente fez seu torcedor voltar a sorrir. O tricolor bateu a Inter de Limeira por 3-0, no estádio Mané Garrincha, e assumiu a liderança do Grupo D, com 18 pontos. Enquanto comissão técnica e jogadores correm para garantir o São Paulo na próxima fase do estadual, a direção se mexe nos bastidores para conseguir mais reforços para o restante da temporada. O nome de André Silva, que pertence ao Vitória de Guimarães de Portugal, vem sendo muito falado nas últimas semanas. O interesse do tricolor existe e o negócio está próximo de ter um final feliz. Segundo o GE, o próprio André já demonstrou seu interesse em se transferir para o Brasil e vestir a camisa do campeão de tudo. O atleta aceitou os termos oferecidos e aguarda a liberação dos portugueses. O impasse nas tratativas está na forma de pagamento. O Vitória quer 3,5 milhões de euros, algo próximo a 19 milhões de reais na cotação atual, pelo atacante à vista. O São Paulo concorda com o valor, mas quer parcelar. No entanto, o André já está no Brasil. Nesta quinta-feira, 29, o atacante desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O centroavante pode ser anunciado a qualquer momento. O desejo do atleta pesou na negociação, ainda que os clubes discordem dos termos do acordo. Com o caixa prejudicado pelas dívidas, o São Paulo vem parcelando valores maiores para não ter ainda mais problemas. Em rápido contato com a imprensa, o jogador de 26 anos não escondeu a felicidade em poder vestir a camisa de um gigante brasileiro pela primeira vez em sua carreira. Segundo ele, a realização de um sonho. É a realização de um sonho. Estou muito feliz, já me sinto em casa, disse o artilheiro enquanto passava pelo saguão do aeroporto. O próximo passo será a realização de exames no novo clube. Oriundo do Taboão da Serra, em São Paulo, André jamais atuou em sua terra natal. Foi revelado pelo Rio Ave, onde fez apenas 2 jogos, depois se transferiu para o Arouca e está no Vitória desde 2022. Todos os clubes de Portugal. Ainda que seja considerado um titular absoluto, Caleri precisava de uma sombra. E é nisso que a diretoria está focada no momento. Com André Silva acertado, outras sondagens no mercado foram paralisadas por hora. Além de um centroavante, o clube almeja um lateral esquerdo e um zagueiro canhoto. A direção trabalha em conjunto com a comissão técnica de Thiago Carpini para mapear atletas das posições citadas. Opinião: James Rodrigues pode ser o principal reforço do São Paulo para 2024. São Paulo e James Rodrigues voltaram a falar a mesma língua. Depois de uma extensa novela, o meia colombiano voltou ao time e estreou oficialmente na atual temporada do futebol brasileiro. Todos se lembram do episódio que aconteceu há algumas semanas. Insatisfeito com a pouca minutagem em campo, James Rodrigues pediu para deixar o São Paulo. As partes inclusive já negociavam a rescisão de contrato. Porém, o colombiano acabou voltando atrás em sua decisão e decidiu permanecer no Morumbi, sendo reintegrado ao elenco. Ontem James foi para o jogo no duelo diante da Inter de Limeira. É bem verdade que o canhoto entrou apenas no meio do segundo tempo. Ainda assim, conseguiu ter um grande desempenho. Em apenas 20 minutos em campo, James Rodrigues participou diretamente de 2 gols. Além de ter marcado o último tento, o colombiano ainda deu o passe para o belo chute de Luciano. Além disso, na comemoração, o astro exaltou o mascote do São Paulo, deixando de lado, de uma vez por todas, possíveis problemas com a equipe paulista. Está tudo na paz. Agora, James tem tudo para se firmar como titular absoluto na equipe e entregar aquele futebol tão esperado pela torcida. Muitos inclusive já o pedem para o clássico diante do Palmeiras. James está com 32 anos de idade e na carreira, brilhou principalmente por clubes como Real Madrid, Mônaco e Porto. Além disso, também atuou por Bayern de Munique e Everton no velho continente. Torcida do Palmeiras aponta os times que mais detesta no futebol brasileiro. O Palmeiras é, sem sombra de dúvidas, um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro, tendo, ao longo dos anos, acumulado diversos rivais. Obviamente, os principais deles estão no estado de São Paulo, sendo o principal e mais histórico, o Corinthians, com quem disputa o Derby paulista. Santos e São Paulo também possuem clássicos com o Verdão, que nos últimos anos também criou um laço de rivalidade com o Flamengo do Rio de Janeiro. Isso porque, junto dos cariocas, a equipe paulista vem dominando o futebol brasileiro e até mesmo o continente, com ambos chegando a realizar uma final de Conmebol Libertadores.
Inclusive, em pesquisa realizada pelo portal Mosaico Esportivo, a torcida do Verdão foi convocada a apontar os clubes que mais detestam no Brasil. E, para surpresa de muitos, o Mengão foi mais citado que o Santos, rival histórico da equipe verde, mas que aparentemente, hoje é menos detestado do que os cariocas. Corinthians e São Paulo, obviamente, foram os mais citados, já que entre eles, a rivalidade nunca sequer caiu de nível, com o trio sendo os três gigantes da capital. Entre as surpresas ficaram os também cariocas Botafogo e Vasco da Gama, times com os quais, no passado, o Verdão protagonizou jogos históricos. Pato alfineta Dorival e escâncara bastidores polêmicos de sua saída do São Paulo. Alexandre Pato retornou ao São Paulo pela terceira vez em maio de 2023. Na época, o jogador causou grandes expectativas, pois havia feito um longo processo de recuperação na própria estrutura do clube antes de assinar. Mas a passagem foi curta e com poucas chances de atuar. Em dezembro de 2023, o tricolor anunciou o fim do terceiro ciclo de Pato no clube, após 10 partidas e 2 gols marcados. Pato não gostou da forma como as coisas se deram no tricolor, tanto que chegou a ironizar o fato de ter sido pouco utilizado pelo técnico Dorival Júnior. Mas o fato é que a comissão técnica avaliou que o atacante pouco avançou desde que assinou seu vínculo pela terceira vez. Entretanto, uma entrevista de Pato concedida ao programa Flow Esporte Clube trouxe mais do que uma leve ironizada em sua condição no tricolor. Isso porque o jogador fez um desabafo sobre o caso. O São Paulo disse que eu precisava de 2 meses para ficar pronto, mas a fisioterapia disse que eu estava bem. Entendi, mas estava ansioso, querendo jogar, mas fui entendendo o processo, iniciou Pato. Na sequência, o atacante revela que a postura do clube foi obscura em sua avaliação. Veio a estreia contra o Bragantino, joguei alguns minutos, depois contra o Santos. Flamengo, entrei depois por 5 minutos, não estava entendendo. Acabei o ano sem entender. O que está acontecendo? Foi aí que acabou o contrato, não renovei e não fiquei. Mas algumas coisas não foram claras. O ex-treinador do tricolor, Dorival Júnior, também foi alvo de seu desabafo. Dorival comentava sobre a parte que eu deveria ser mais presente no treino. Eu não entendia, não tinha argumento complexo do que eu tinha que fazer. Tinha cobrança, mas não entendia como era. Para entrar 5 minutos não tem como dar resultado, explicou Pato. O jogador até especula que declarações que deu pedindo espaço possa ter prejudicado seu trabalho com Dorival. Em entrevista, me posicionei de um jeito que não sei. Falou que gostaria de jogar mais. Pedi desculpa ao Dorival se tinha falado algo que não deveria, mas no meu coração foi inocentemente. Foi minha expressão pelo jogo, dizendo que gostaria de jogar mais. E isso soou mal, acabou meu contrato com ponto de interrogação. Eu não entendi até hoje, torço muito pelo São Paulo, espero que cresça cada vez, mas não entendi minha situação. Foi técnica. Contratual? Não entendi. Se fosse técnica teria que ter um tempo. Se joguei um jogo de titular e depois acabei não entrando. O atleta não deixou de expressar seu carinho pela torcida tricolor. Não entendo, poderia ser bem explicado. Foi muito boa a minha passagem, mas minha foto está lá. Tenho carinho especial pelo torcedor, vida que segue, finalizou Pato. Vale lembrar que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, abordou a polêmica envolvendo Alexandre Pato, em matéria publicada no Bolavik Brasil no final de 2023. Casares foi sincero ao abordar o que pensa sobre a contratação que acabou não vingando. Depois de deixar o São Paulo, muitas especulações pairaram sobre o futuro de Pato. 2 delas apontaram 2 clubes paulistas como destino. No entanto, nenhuma se confirmou. E um caso a comissão técnico do Santos vetou. Já na outra situação, o próprio atacante não se interessou em abrir negociação. São Paulo confirma e André Silva chega para assinar contrato, informa André Hernan. O São Paulo está mais perto do que nunca de acertar a contratação de André Silva. O atacante, que pertence ao Vitória de Guimarães, time de Portugal, tem interesse total em se tornar atleta do tricolor paulista. As partes enxergam a negociação com bons olhos, a vontade do atleta tem pesado ainda mais na escolha. Além disso, o fato dele ter marcado 13 gols em 28 jogos fez com que o clube brasileiro se interessasse ainda mais pelo atleta. O Vitória de Guimarães deseja receber o valor à vista da negociação, algo em torno de 3,5 milhões de euros. Conversando para a cotação atual dá quase 19 milhões de reais, mas a diretoria São Paulina almeja pagar de forma parcelada. Com um pouco de dificuldades no caixa, Júlio Casares tem conduzido grandes negócios para o soberano de forma parcelada e a longo prazo.
Por exemplo, isso foi feito com Bobadilla, são cerca de 10 milhões de reais que serão pagos ao Cerro Porteño em até 2 anos. Apesar desse impasse em relação à forma de pagamento, o jornalista André Hernan trouxe novidades para alegrar a torcida do São Paulo. Em informação dada no X, o comunicador revelou os próximos passos do reforço. Segundo Hernan, o atacante chega em Guarulhos nesta quinta-feira 29, à noite. SIC André Silva desembarcará hoje à noite em Guarulhos vindo de Portugal. Atacante acertará os últimos detalhes com o SPFC antes da assinatura, disse em publicação. Por ora, o Vasco de Gama era outro interessado no jogador, porém, os cariocas se afastaram após André deixar claro que jogaria pelo time paulista. Com a concretização da contração, ele se torna o quinto reforço da temporada. Diante disso, nas próximas horas e no mais tardar amanhã, é provável que se tenha novidades envolvendo o novo jogador de Thiago Carpini, já que ele está de malas prontas para o Brasil. Em meio às negociações e à chegada de mais um atacante para o elenco de Thiago Carpini, o tricolor saiu vitorioso na noite desta quarta-feira, 28, na Arena BRB Mampigarri, na Arena BRB Mané Garrincha. Os gols foram marcados por Ferreira Luciano e James Rodrigues. O colombiano, que estava com o futuro indefinido no time do Morumbi BS, voltou a ser destaque após não conseguir se firmar e ser pouco utilizado pelo novo comandante. Com o resultado, o São Paulo também fez a boa para o rival, o Corinthians, já que com o triunfo são paulino, a equipe de Antônio Oliveira não é eliminada de forma precoce do Paulistão. Além disso, com a vitória, o tricolor soma 18 pontos e é líder do grupo D do estadual. A próxima partida será o clássico Choque Rei, contra o Palmeiras às 20 horas, no domingo 3. Para o jogo, Caleri será desfalque e a atitude dele irritou os torcedores. E você, torcedor, o que você acha da situação de André Silva? Deixe a sua opinião nos comentários.